Oi, gente, aqui quem fala é o Dani e eu vim fazer uma coisa que eu prometi aqui, que era fazer outra rinha de remake. Só que essa é uma das maiorais, porque o remake dessa obra japonesa foi eleito um dos melhores remakes da história do cinema. Então vem comigo hoje que a gente vai atender a ligação aqui de rinha de remake de O Chamado, que né, na versão japonesa chama Ring. Vem, vem, vem. Essa história muito interessante que a gente vai comentar hoje, ela é a adaptação cinematográfica de uma obra literária de 1991 chamada Ring. E eu não sei se é ring de telefone ou se ring de anel pela questão do poço, né, da tampa do poço. Mas enfim, esse Ring foi escrito no Japão em 91 e é uma história de uma maldição que liga, né, a questão da maldição com a ascensão da tecnologia. E aí, isso obviamente chamou a atenção de algumas pessoas e virou adaptação cinematográfica no Japão, já que eles manjam muito, né, desse estilo de maldição. Eu já falei, eles dão aulas. Não é à toa que os Estados Unidos tentavam roubar a história deles assim, ó, pra fazer adaptação, porque é boa. E aí, em 1998, chegou aos cinemas japoneses o filme Ring, que ou é Ringu, eu não lembro, acho que é Ringu, de 98, que conta a história da morte, que a gente vai falar ali um pouquinho mais pra frente, mas conta a história de uma maldição que é passada através de uma fita VHS que as pessoas assistem e elas têm 7 dias até que elas morram misteriosamente. E aí quando elas assistem esse vídeo, que aparentemente tem até uns textos ali, né, é como se fosse um formato de maldição mesmo, como se você estivesse invocando alguma energia assistindo aquela fita, você fica amaldiçoado. E aí ela é passada através de uma VHS. Você vai passando para as pessoas vão assistindo. E aí a única forma de você se salvar, que é uma forma que a gente interpreta, é você fazendo uma cópia e passando para outra pessoa. Então é realmente uma corrente de maldição. E aí em 98 saiu. E em 2002 chegou nos Estados Unidos o filme O Chamado, né, que em inglês também é Ring. E é a mesma história, né, da fita VHS, só que aqui a gente tem outros pontos que diferem as duas obras e a gente vai falar ela quando a gente for montar a rinha. Mas em suma, o que conta essas duas histórias é isso, é uma maldição passada através de uma fita VHS, que a autoria é desconhecida e ela é passada assim como uma corrente mesmo, assistiu, fez a cópia, passou, só que isso é intuitivo. E aí o filme é contado pra gente da perspectiva de uma jornalista, as duas versões, que está investigando o caso. Porque mortes misteriosas estão acontecendo, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, e elas vão começar a investigar quando uma pessoa próxima da família, né, uma sobrinha delas, morre, que é a cena de abertura, e aí elas começam a ir um pouco mais atrás para saber o que aconteceu com essa sobrinha. Então as duas têm esse mesmo ponto de partida. E esse diferencial vem dessa história dela ser um sinal da globalização. Porque várias outras histórias, quando a gente vai fazer uma adaptação, que é o caso, por exemplo, de O Grito, é muito difícil a gente pensar aquela história ser contada em outro país, daquela mesma forma. Então quando foram fazer o remake de O Grito, tiveram que ir pro Japão. Agora, O Chamado, ele não precisou se passar no Japão, porque a globalização fez com que a nossa forma de conteúdo, de consumo de multimídia, fosse parecida tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Então a história da menina foi jogada no poço, no Japão deu certo, a maldição através do VHS e o telefone fixo deu certo, e nos Estados Unidos da mesma forma, o telefone fixo, a maldição do VHS e a menina no poço conseguiu ser contada. Então eu achei muito interessante essa parte, que é uma história que ela não precisa da localização, ao mesmo tempo que isso é triste, né, porque daí em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Que tem a parte legal, né, de ter essa separação, né, do CEP. Então, triste, né? Só que esse filme tem essa questão da tecnologia e do mistério que é a tecnologia. Então, por exemplo, o telefone fixo tocava, você não sabia quem estava te ligando. Só quando você tinha aquele decodificador que mostrava o endereço. Mas mesmo mostrando o endereço
endereço telefônico, né, o número de telefone, às vezes você não sabia de quem que era. Então era algo muito misterioso você tocar um telefone e você não saber quem é. E você atender no susto. Então tinha essa questão do mistério, que era essa tecnologia. Tinha a questão do mistério da VHS, que você, se você visse a VHS sem nome, você não tinha ideia do que conteúdo tinha dentro daquela fita. É muito diferente esse contato nesse período e esse tom de mistério que pode ter uma VHS, que poderia ter uma televisão que ligava sozinha. Às vezes uma TV ligava sozinha, que em casa aconteceu várias vezes. Hoje em dia é um pouco mais difícil, isso acontece quando cai a luz. Mas acontecia, o telefone toca, a gente consegue ver quem que é. Às vezes tem contato salvo no WhatsApp, a pessoa liga, a gente sabe quem é, a pessoa manda uma mensagem de texto. Agora, lá atrás tinha outro teor, e era muito interessante uma pessoa em 91, eu não sei se o livro contava exatamente dessa perspectiva, mas uma pessoa em 91 já traçar esse paralelo do mistério com a maldição, porque quem viveu os anos 2000 aqui no Brasil e assistiu o chamado, sentiu sim o cagaço de atender a ligação sozinho em casa, uma ligação sinistra, quebra o silêncio, aquele toque do telefone fixo era sinistro. E aí a gente tem nos dois filmes a cena de abertura, onde duas amigas estão conversando. E aí elas contam sobre o final de semana, que leva elas a falarem sobre a fita que assistiu a um final de semana atrás. As duas estão juntas sozinhas em casa. E aí nos dois filmes, uma delas morre pelo contato, né? Deu 7 dias, deu a hora, meu amor, tchau. Só que a diferença visual é muito gritante. Então a gente tem um filme bem mais misterioso, que deixa a gente interpretar mais no Japão, e a gente tem o dos Estados Unidos bem mais literal. E aí a gente vai falar sobre isso nos pontos, porque agora a gente já vai começar a fazer a rinha. E daí nas rinhas eu vou comentando as principais diferenças, tá? A gente tem a primeira principal diferença, além da questão da bilheteria, que eu vou falar lá no final, mas acho que vocês já imaginam qual que teve a maior, é o roteiro. E o do Japão leva um ponto a mais, porque o dos Estados Unidos fica genérico, comparado com o do japonês. Vamos lá, no Japão, o primeiro filme, a gente tem a história dessa jornalista que já estava fazendo uma matéria sobre essa fita, porque essa fita foi mostrada na TV de madrugada e os alunos da escola, das adolescentes, estavam comentando sobre isso. E ela já estava entrevistando alguns para perguntar sobre essa fita misteriosa, qual era o conteúdo, onde foi que passou, quem que assistiu, e daí eles estavam comentando, ela já estava fazendo uma matéria sobre isso. E aí acontece esse episódio, né, aconteceu esse episódio com a sobrinha dela, e ela começa a investigar com os outros adolescentes e começa a recolher informações sobre isso. Só que a gente tem aqui ela indo a lugares diferentes na ilha, das outras ilhas, da onde supostamente tinha essa mulher, que é a mãe da Sadako, que é uma mulher muito misteriosa, e aqui a gente descobre que ela tem habilidades paranormais, ela tinha poderes mediúnicos, e a filha dela, que é a Sadako, tinha umas habilidades muito estranhas, e ela era considerada uma espécie de maldição, a criança, porque ela conseguia matar alguém só por desejar. Isso era muito louco. Assim como a mãe tinha esses poderes de adivinhação, a criança nasceu com os poderes mais sinistros. Então o roteiro do japonês, ele é bem mais desenvolto. A gente tem eles tendo justificativas para ir nos lugares, mas é um pouco mais cultural, entendeu? Então não é tão... É que os Estados Unidos também tem muita cultura, né, para desenvolver. E as que tem, eles não produzem nada sobre isso. Que é a questão de contos de Pellegrino, a questão de expansão do Oeste. Eles podiam fazer várias histórias de terror sobre a única parte cultural que eles têm, mas eles não fazem, e aí fica usando do genérico, vida urbana, não sei o que, coisa mais chata. Então aqui o Japão leva um ponto, porque o roteiro é muito mais interessante, muito mais curioso, a relação da mãe com o ex-marido é bem diferente, a criança super independente, a criança se vira sozinha. Aqui ela tem um pouco menos de destaque na narrativa, né, porque a mãe, ela fica mais com o ex-marido indo atrás de resolver a maldição do que com a criança. O norte-americano tem mais a questão da mãe com a criança. Mas ainda assim, o menino é uma fofura, ele se virando com tudo, muito legal. Coitado, ao mesmo tempo tem a questão do abandono,
porque a carga horária de trabalho de uma jornalista é muito grande, tinha a questão também da criança se virar horrores. Criança mais dependente que o meu avô. Então aqui o Japão engole os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fica genérico. Fica tudo... Não fica tão genérico que a história é boa. Mas eu falo assim, numa questão de âmbito cultural, de adaptação para a realidade, a dos Estados Unidos fica apagada. O Japão engoliu. Então, um ponto pro Japão aqui na questão de roteiro. Porque a criatividade esmurra. Ainda tem a questão do lore, da origem da mãe da Sadako aqui, que é a adaptação da Samara, né? Que é muito interessante. Na versão norte-americana, ela só é biruta, tava internada no sanatório, ela era maluca. Aí falavam que ela trazia mal olhado, que ela fazia os cavalos se matar, que era uma questão energética ali, tinha um grosso, mas fica muito, sim, perto do que a outra japonesa ela é que essa aqui ficou miudinha, ficou raquítica. O segundo ponto é o visual. E aí aqui os Estados Unidos levou, porque nos Estados Unidos eles fazem uso de tecnologias, é claro que tem 4 anos de diferença, e 4 anos aqui nesse período era muita coisa. Mas eles faziam uso de filtros. Pela questão da Samara estar dentro no poço, eles faziam muita questão do uso da água, uma questão do filtro azul, de tudo parecer muito frio, gelado, mórbido, tudo parecer chuvoso, úmido. E aí, essa questão visual juntada pra estética ali, já que os Estados Unidos não entrega muito da questão de cultura, eles entregam no visual. Então, essa parte os Estados Unidos engoliu, porque o Japão é tudo muito brilhoso, muito amarelo, muito luz do sol. E aí, às vezes, falta, pra dar o clima maior, essa questão de mudar essa energia visual, sabe? Por exemplo, quando a Sadako vai atacar o velho, lá o homem, não tem luz do sol. Cozinha tarde, meio-dia, sabe? Tipo assim, tudo bem, dá essa questão de dentro da rotina ter, mas pra dar mais um terror, um teor ali, um tom de sinistreza, de caraca, que loucura ter uma menina saindo da TV, podia ter um aparato ali, uma iluminação, uma coisa mais, entendeu? Então, nesse ponto, os Estados Unidos levou aqui. Pelo menos, né? O que falta do resto aqui levou. Outro ponto que os Estados Unidos leva é na montagem. Porque o do Japão parece muito picotado. Mas também, vamos falar uma coisa. É muito fácil a gente melhorar uma coisa que outra pessoa já fez. Só que o do Japão, ele fica meio fragmentado, o filme, assim. Tem hora que tem uns cortes muito brutos, e aí tem várias cenas, assim, que são bem explicadinhas, mas os cortes são muito... tem muito corte. E aí tem cenas que fica muito subjetivo, deixa a ponta solta, fala assim, deixa com vocês. Então gosto que não parte do princípio que a gente é totalmente burro, só que ao mesmo tempo tem uns cortes, assim, muito louco, uns cortes muito brutos. Então a montagem do norte-americano, ele tem uma linearidade maior, as cenas são mais fluidas e não tem esses cortes loucos. Aí às vezes uma explicação que no Japão usa 3 sets diferentes pra fazer, nos Estados Unidos eles dão uma cena só, do diálogo que às vezes é um pouquinho mais desenvolto, mas já explica. Aí aqui, então a montagem da versão norte-americana ficou um pouquinho mais fluida. E também acho que é por uma questão de ser um cinema mais de indústria fordista, né, uma coisa assim, mais escala maior, ele já tem uma receitinha pra isso, mas aí ficou um pouco mais fluido. Mas de novo, o mérito não é tão grande, porque é muito fácil a gente melhorar uma coisa que alguém já fez. Apesar que partindo da premissa de que nem todo remake é melhor, ainda mais norte-americano que adora peidar em história boa, aqui tira o chapéu porque eles fazem muita cagada. Então aqui deu certo. E o clima de tensão, agora não falando só da fotografia ali, da questão visual, mas falando sobre o clima, os dois empatam. 1 ponto para cada um. Porque o Japão, eles têm a questão cultural deles muito ligada à tecnologia já nos anos 90. Então, essa presença das televisões, dos VHS, da questão da maldição, a questão do mistério que as pessoas compartilham de comentar sobre isso. Por exemplo, percebe-se no filme, não estou falando da presença lá, porque eu não fui lá pra ver. Mas dentro do filme, falar sobre esse tipo de coisa, parecia as pessoas tiram menos você pra maluco do que você falar isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Você fala assim, olha, estou me sentindo
Tem uma assombração aqui comigo, tem uma menina aparecendo. Eu tô sonhando com essa menina, ela tá me deixando marcado. Quem é essa garota? Lá parecia que conversar sobre isso era menos um tabu do que na versão norte-americana. E aí isso deixa o filme mais misterioso, porque é uma crença que parece ser um pouco mais compartilhada. Aí o clima que o filme fica quando a gente começa a falar sobre isso, as memórias que eles têm acesso, quando eles conversam com outras pessoas, ali dá pra ver que eles têm umas habilidades também. E aí eles acessam as memórias dessa mãe da Sadako, que é muito sinistra, a mulher muito sinistra. Aí a gente começa a ver coisas, o clima é muito bem feitinho e muito bem adaptado culturalmente. Já a versão norte-americana, o clima de medo, tensão, as imagens tudo muito mofada, muito úmida, com muita água, deixa aquilo muito tenebroso, frio, medo. Cria um desconforto na gente, porque é tudo muito molhado, tudo muito chuvoso, é tudo muito estranho. Quando vai fazer a investigação, aquela menina era muito maltratada. A menina ficou internada no hospital psiquiátrico. O que aconteceu com ela? Por que isso foi acontecer? Quem que jogou ela no poço? Tudo isso. Aí na versão japonesa a gente descobre quem jogou, todo esse processo. Então o clima nos dois é muito bem feitinho e eles têm sim coisas que diferem para fazer os dois serem válidos, sabe? Então não é só a cópia um do outro. E aí já indo pro último tópico de diferença é o seguinte: a Samara na versão norte-americana e a Sadako da versão japonesa são muito diferentes. Não esteticamente falando, mas assim, de presença no filme. E as duas são muito aterrorizantes. Então eu dou um ponto pra cada um, porque as duas são muito bem feitinhas. A história na versão japonesa, muito interessante, da menina ter todo aquele mistério. Ela não aparece, ela não mostra o rosto, ela só é apresentada pra gente como aquela figura sinistra com cabelo no rosto e o vestidinho branco toda nojento, sem unha. Então tem essa questão na versão japonesa e ela ser muito assustadora. E a versão norte-americana a gente tem um aprofundamento maior na Samara. Quando ela é acompanhada no hospital, a gente vê onde ela dormia, a questão dela com os cavalos, que é introduzida só na versão norte-americana. A gente tem várias outras questões da Samara que são mais desenvolvidas. A presença dela, a imagem dela é mais bem apresentada nos Estados Unidos, porque eles viram que ela era um potencial assustador. Então, nas duas versões, um ponto para cada um, porque as duas arrasaram. E aí, tanto a versão do Gore Verbinski dos Estados Unidos, quanto a versão do Hideo Nakata no Japão, excelentes. E aí, por que eu falo dessas diferenças de roteiro? Porque na versão norte-americana, a gente tem a Naomi Watts, que é a mãe, a Rachel, né, a mãe do Aidan. Ela é a jornalista. E aí quando essa sobrinha dela morre, que é a mocinha que assistiu a fita e teve acesso a essa maldição e acaba falecendo, a irmã dela vem e solicita pra ela, fala assim: você não é boa de descobrir coisa? Você não consegue descobrir o que aconteceu com a minha filha? E aí nesse ímpeto de investigação, e ela como jornalista, ela começa a ir atrás dos últimos passos que ela teve, como que levou ela a morrer. E ela começa a descobrir que os outros colegas, os outros amigos dela que faleceram também, faleceram no mesmo dia, no mesmo horário, em circunstâncias diferentes. Então ela começa a ir ligando os pontos, até ela começar a ligar a fita, descobrir quem são as pessoas da fita, para ir atrás da onde as pessoas que são mostradas naquela fita viviam, para ir atrás de todo esse processo de investigação, para descobrir que aquilo é uma maldição, descobrir que aquela menina estava atrás, aonde está o corpo dela, quem que jogou ela no poço. Então tem a justificativa ali da questão familiar. E aí é muito legal que em ambos os filmes eles precisam ir... Claro que já tem o surgimento da internet, então já tem pesquisas virtuais, mas eles têm que ir em bibliotecas municipais atrás de informações. Então a gente tem todo esse aparato, não só histórico nosso, de ver como que era feito essas buscas no passado, que pra gente hoje ficou banal ir atrás de uma informação. Na versão norte-americana, elas conseguem ver quando elas expandem a imagem de um VHS, que o VHS comprime a imagem, mas dependendo da tela que você tá vendo, aquilo é recortado ou adaptado, né? Então quando elas expandem a imagem, elas veem que dentro da fita tem uma imagem a mais, e elas conseguem enxergar um farol. E aí eles vão para uma biblioteca municipal procurar todos os faróis
que existem nos Estados Unidos, até eles encontrar o farol da imagem. E aí eles vão para a ilha e lá eles descobrem onde a Samara morava e o pai dela tá lá. E aí eles conversam com o pai dela e é tudo muito louco. E aí vê essa questão analógica da ligação. Nos Estados Unidos é tudo mais literal. A Samara fala 7 dias. Uma voz infantil, depois de ver a fita. E aí eles têm todo esse período de tempo sendo assombrado por essa menina, até chegar no 7º dia. E aí é todo esse processo, tanto da aflição, de ir atrás de fotos reveladas, imagens de câmeras analógicas. Eles ficarem, a marca da maldição seria eles ficarem com a distorção digital dentro das fotos, câmeras de segurança. Tudo isso porque eles estão marcados com aquilo. E aquilo tem conexão com a imagem deles na tecnologia. No espelho eles não ficam com esse borrão, mas nas imagens que são virtuais eles ficam. E aí é muito legal ver essa questão da maldição estar 100% atrelada com a tecnologia. E é esse mistério de o que tem do outro lado da tecnologia, né? Porque ela é uma coisa não material. E aí é muito interessante ver que esse conceito ele foi adaptado tanto da versão japonesa quanto da versão norte-americana, que é esse medo do que tem por trás do virtual, porque a Samara tá onde? Como que ela consegue fazer ligação? Então é bem essa questão de como ela sai da TV. Então é como se ela estivesse presa dentro dessa questão digital. Ela tá lá, ela presa em alguma coisa. Então, geração delas, os novos sabem mexer com tecnologia, que a bicha criou a maldição dentro da tecnologia. Porque na versão japonesa, a jornalista ela vai atrás dessas questões, mas também com um espírito de descobrir o que aconteceu com a sobrinha dela, mas não por um pedido da família também, mas é mais por uma questão, gente, o que está acontecendo, que fita é essa, que ela já estava indo atrás, que já era um boato que estava rolando, e aí tudo isso vai acarretando nela, em parceria com o seu ex-marido. Eles têm uma parceria aqui bem diferente, e imagino que seja cultural também, não estou falando que homem do Japão não presta todos eles, porque eu acho que não, com certeza não, mas eles têm uma cumplicidade bem diferente do que a cumplicidade dos dois na versão norte-americana, que também, por ser um filme muito frio, talvez essa questão dos dois, a relação dos dois também fica um pouco assim, mas a versão do japonesa, a gente tem uma conexão entre eles maior. Inclusive os destaques da versão japonesa não tem como não dar para Nanako Matsushima, acho que é a Reiko, que é a protagonista. Ela, além de ser belíssima, ela é uma excelente atriz. Eu fiquei embasbacado com a atuação dela. Ela é de fato muito boa. E as caras dela gag e tal, muito boa. E o Hiroyuki Sonada, acho que é Sonada, eu escrevi em aramaico aqui. Ele é o Ryuji, e ele é um gostoso, tem que falar, mas ele fez muito sucesso em filmes norte-americanos. Ele trabalhou na Marvel e ele trabalhou no filme Trem-Bala, e ele ainda tá fazendo filme norte-americano. 47 Ronins ele tá lá no filme Shinobi. Ele trabalha em vários filmes norte-americanos hoje em dia, mas ele ainda é um sabor. Mas nesse Ringu aqui de 98 ele tá muito gostoso, tem que pontuar. E aí na versão norte-americana, os dois destaques que eu anotei aqui foram a Naomi Watts fazendo a Rachel Keller aqui, que ela tá excelente. Acho que é um dos melhores papéis da carreira dela, tanto nesse quanto no segundo. Daí lá pra frente, se vocês quiserem, eu faço do segundo, porque o segundo norte-americano muito bem feito. Muito bem feito. Eu fiquei em choque depois, quando eu revi, porque ele é muito bem feito mesmo. E o David Dorfman, que é o Aidan, gente, ele, show de atuação, aquela criança. Eu fiquei incrédulo. Falei, ele é muito bom, o menino é muito bom. E o papel dele na versão norte-americana é um pouco mais envolto, porque a mãe fica mais perto dele. Por não ter esses cortes brutos sinistros, ele tem uma linearidade maior, então ela volta pra casa várias vezes. E aí tem um contato maior com essa criança. As duas crianças são muito fofas, mas o David Dorfman, ele tem mais tempo de tela, a gente acompanha um pouco mais. A mãe vai na escola, conversa, mostra os desenhos. Os desenhos do David, do Aidan no filme, tem umas pistas, né? Na versão japonesa também tem, mas a criança aparece menos. Então é muito legal, e a cara dele de sinistro, de assustador, é muito legal, do David Dorfman, do Aidan na versão norte-americana. Então esses foram os destaques pra mim, não tem como. No fim, quem leva melhor aqui, deixa eu contar, voos dos Estados Unidos.
Eu não gosto, mas aqui levaram a melhor. Mas o ponto que mais difere é a questão da montagem e do visual, que dá um plus, entendeu? Mas a versão japonesa é muito boa. Mas pra gente aqui que tá adestrado ao cinema norte-americano vai achar um pouco estranho, talvez. Mas é muito boa. Se tiver a paciência de acostumar-se com a leitura cinematográfica japonesa, você vai sentir isso. Só que levou a melhor também, porque na versão norte-americana, o pai do Aidan, que é meio tonhão, ele é fotógrafo. E ele trabalha com tecnologia também. E aí dá uma adentrada um pouco maior nisso. E ainda tem a questão das máscaras, né? As criaturas que foram feitas depois de morrer da Samara, fica a cara toda torta. Aquilo dá um plus também. E aí acabou que os Estados Unidos levou a melhor nessa, porque o Japão eles só morrem com uma cara de pânico, né, de assustado. Agora, a cara norte-americana é muito boa. Inclusive tem, né, a paródia em Todo Mundo em Pânico 3, que a Pamela Anderson chega na amiga dela e fala: você tá bem? E a amiga dela tá toda torta. Ai, daí no fim acabou levando por causa disso. Mas os dois são excelentes. E teve esse reflexo na bilheteria, mas também é injusto, porque o norte-americano, eles importa muito mais, né? Mas a versão japonesa de 98, eles tiveram um orçamento de... Todos os valores são aproximados, porque eles foram somados em ienes, só que eu peguei em dólar pra gente ter um grau comparativo. Que é 1 milhão e 200 mil dólares de orçamento. E de bilheteria global teve aproximadamente 13 milhões. Então fez dinheiro. Só que a versão norte-americana custou 48 milhões, por ter a questão, né, de viajar, fazer cena com os cavalos, cenas de barco, muita locação, dá pra ver. Tem a questão de ter que criar o poço, fazer cabana, aí fazer maquiagem. Muito, deu pra ver que o filme foi investido. Tem as cenas da psiquiatra lá, muito dinheiro investido lá, o celeiro, tudo aquilo, toda aquela locação, deu pra ver que foi muito gasto e teve o orçamento de 48 milhões. Só que eu acho que aqui tá incluso também, óbvio, né, a publicidade, que na época foi feita. E de bilheteria teve 249 milhões. Então de bilheteria também foi um grande pum. E aí teve sequência, óbvio, né? E a sequência é boa. A segunda, a terceira, não tô falando dela ainda não. Então, gente, trabalho lindo, Império Bronze, os dois filmes muito legais, muito diferentes. Outra hora eu venho e falo do 2. Se você... Aí eu vou fazer outra rinha de remake que eu já comecei a escrever, que é de Água Negra, que é do mesmo escritor do livro do Ring. Escreveu Água Negra também, Dark Water. Aí tem a versão norte-americana, que foi dirigido pelo cara que dirigiu o brasileiro, o Kleber Mendonça. Não, o Kleber Mendonça. Quem foi que dirigiu Ainda Estou Aqui? Não lembro o nome dele, mas é ele, fugiu agora, ele que dirigiu, versão norte-americana. Então a gente vai ter que falar dele. Tá? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos, comentários. E a gente vai se ver aqui com mais filmes, deitando as rabeiras mais japonesa, porque o Japão entrega muito filme de terror e horror. Tá? Beijo.